Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Acabou agora lá o programa da TMC, por isso que o vídeo tá indo um pouquinho mais tarde. Tô gravando às 8 horas, vou postar já direto. É muito divertido fazer o programa, falando sobre jogo do Santos. Calil tá preocupado com o rebaixamento do Santos, derrota. Falamos sobre Copa do Mundo, expectativa. Você tá torcendo pra quem nessa final aí? Eu tô torcendo contra a Argentina, me desculpa. Pode falar, ah, não, mas o Messi, não tô nem aí pro Messi, já deu o que tinha que dar, já foi muito campeão, vencedor, um dos maiores da história, mas vou torcer contra. E eu falei, eu tava torcendo, eu tava tão sossegado vendo os jogos da Copa do Mundo, né? Porque aí você fica livre do São Paulo, aquele sofrimento, aí você assiste jogos, aí você começa a torcer contra a Argentina, só torci pra time ruim, e aí a Argentina foi passando, passando, e agora domingo que a gente assistiu uma final tranquilo, sem, né? Sem torcer pra ninguém, o resultado que acontecer, tá bom, não, vamos torcer contra a Argentina, torcer pra Espanha, passar nervoso. Mas eu acho que da Espanha, eu acho que da Espanha. Vai ser um jogo duro. A Argentina vai fazer aquilo que mais sabe, que é catimba, né, dar porrada, tentar intimidar os espanhóis, mas acho que da Espanha. E aí a gente estava conversando sobre o árbitro que foi escolhido e chorou, se emocionou. Na hora que foi escolhido tem uma imagem, não sei se vocês viram. E aí eu fiquei pensando, o Otamendi e o Romero assistindo isso aí, a Argentina jantando, eles assistindo e falando, um árbitro sensível, hein? O árbitro se emocionou, aquele Yamal quando ele cair do nosso lado ali. É, vamos ver, meus amigos. Você vai torcer para quem? Não, acho que vai ter pouca gente torcendo para a Argentina, mas eu não, quero que a Espanha seja campeã. Vamos lá, meus amigos. Obrigado pro pessoal do Pix, Vitor Hugo Zironde, João Ricardo de Jesus e Micael Moraes. Nos ajudaram com o Pix, além de deixar o like, de se inscrever no canal. Muito obrigado nessa força que vocês estão dando pra gente nesse momento difícil da mídia alternativa. E eu queria eu sabia que eu esqueci de falar um monte de coisa em relação à entrevista do Macis. Hoje eu fiquei vendo os vídeos e as postagens dos amigos que tiveram presentes no bate-papo lá com o Macis, e eu acho que eu consegui lembrar quase de tudo. Eu só esqueci de falar para vocês sobre a base, porque eu perguntei para ele das categorias de base. Eu perguntei para ele sobre porque o São Paulo vende mal, né? Porque ele falou que é necessidade, por isso que vende mal e por isso que não vende igual o Palmeiras. Mas eu perguntei sobre as categorias de base, porque não tem revelado jogadores, não consegue vender os meninos da base. E eu falei, tá tendo feito alguma reformulação na base? Porque até janeiro ela era comandada por um cara que foi expulso do clube, que está sendo investigado pela polícia que investiga o PCC. E ele falou que tá tendo mudanças, que ele já mandou um monte de gente embora. E ele falou da vinda do Júlio Batista, que segundo ele é um cara experiente de categoria de base, que estava trabalhando na Espanha com categoria de base, e aí ele falou que entende mesmo que tem que existir uma reformulação, porque tinha muita coisa lá que precisava ser mudada, e ele falou que já mandou um monte de gente embora da base. É aquilo, gente, falar é fácil, eu quero ver acontecer, eu quero ver resultados. E não é título, veja bem, não é título. Eu sempre falei aqui, para mim, título da base, para mim é o que menos importa, o título. Para mim a base é feita para formar jogador, por time profissional. O título é uma consequência, mas o Dentinho fala muito isso lá no programa da TMC, que hoje a base é formada para ganhar título, senão o treinador não fica no cargo. É igual no time no profissional. Mas para mim não é ganhar título, o importante não é ganhar título, é fazer campanhas dignas, como o São Paulo não faz no Sub-20, né, que todo ano no Campeonato Brasileiro luta para não ficar na parte de baixo da tabela. Se uns 2, 3 anos atrás tivesse rebaixamento, o São Paulo já teria sido rebaixado no Sub-20, que é uma vergonha. Mas eu quero resultados em termos de jogador, ter jogador pro time principal, para deixar um legado esportivo, para ter, né, para conquistar alguma coisa no São Paulo antes de ser vendido, e principalmente ser bem vendido, não vendido como aquele pior presidente, aquele nefasto daquele Júlio Casares, deu um monte de jogador de graça para a Europa, vendendo super mal, né? Por incompetência. Vamos dizer que isso foi só por incompetência. Bom, o seguinte, o São Paulo, vou falar dos jogos treinos. O São Paulo fez 2 jogos treinos hoje, de manhã e à tarde. De manhã venceu a Ferroviária por 2-1. O Dorival fez 2 tempos de 45 minutos. E o São Paulo jogou com o titular, né? Começou com o titular, com os jogadores considerados titulares, empatou 1-1. O Luciano fez o gol e o lateral esquerdo Eduardo da Ferroviária empatou o jogo. E aí, no segundo tempo, entraram os reservas e o Gustavo Santana, que já tinha feito gol no outro jogo treino, fez o gol da vitória e o São Paulo venceu. Aí à tarde jogou contra ele mudou a escalação, colocou só reservas, venceu o Grêmio Mauaense empatou com o Grêmio Mauaense por 1-1.
O Nicolas fez o gol de pênalti. Esse Newton, que foi anunciado, já vou falar sobre ele, jogou nesse jogo treino. E o Arboleda jogou os 90 minutos. Na parte da manhã, o Arboleda jogou os 90 minutos, que eram os titulares, depois ele colocou reserva. O Arboleda vai ser titular aí. Vamos fazer a gente... como o Macis falou ontem, né? Não, porque recuperar a confiança da torcida. Vamos ter que engolir o Arboleda a seco. Quer dizer, você pode... Eu não vou engolir. Pra mim, ele pode fazer 5 gols por jogo, que eu vou achar um absurdo. Uma das maiores vergonhas da história terem reintegrado o Arboleda. E aí, o tal do Newton foi anunciado. O Newton, que eu falei pra vocês, começou na Jacuipense, aí foi pro Bahia de Feira de Santana, um volante brucutu, que é alto, forte fisicamente, não é um jogador moderno, não é um cara que chega na área. E aí, eu tava conversando com os amigos hoje, e também ontem lá na reunião, e eu acho o seguinte, eu defini um critério para saber se essas contratações do São Paulo, se as contratações do São Paulo são bons jogadores ou se são jogadores meia boca. Para mim é assim, se você traz um jogador pro São Paulo, seja ele quem for, eu tô falando de Buta, desse zagueiro aí português, desse Newton, do Rodrigo Vitor Sá. Aliás, o Vitor Sá tava ontem lá no CT. Ele passou pela gente, ninguém reconheceu. Teve um cara lá que reconheceu e falou: é o Vitor Sá. Ninguém sabia quem era. Pra mim a definição é simples a definição. O jogador chegou. Então você fala assim, chegou o Vitor Sá. Aí você pensa assim, se o Vitor Sá jogar o que ele jogou nos clubes por onde ele passou, tá ótimo pro São Paulo. Mas, se ele jogar no São Paulo o que ele nunca jogou nos clubes por onde ele passou, pra mim é uma contratação já começa errada. Já começa errada. Então, pra mim, esse zagueiro aí, o Duarte lá do Getafe, que nunca jogou nada em lugar nenhum, vai ter que jogar o que nunca jogou no São Paulo, né, se ele for contratado, ainda não fechou. Vai ter que jogar o que nunca jogou na carreira pra se dar bem no São Paulo, pra ser um sucesso. O tal do Buta que pariu, o Buta, ele vai ter que jogar o que ele nunca jogou na carreira dele inteira pra ele ser uma boa contratação pro São Paulo, porque até agora ele não jogou nada por onde ele passou. O tal do Vitor Sá é a mesma coisa e o tal do Newton é a mesma coisa. Então eles vão ter que jogar o que eles nunca jogaram pelos clubes por onde eles passaram. Se eles jogarem o que eles não jogaram, eles serão um sucesso. Se eles jogarem exatamente o mesmo futebol que eles jogaram pelos clubes por onde eles passaram, eles vão ser medíocres como eles foram medíocres nos clubes por onde eles passaram. Para mim é muito simples o cálculo, não tem muita conta. E o Dorival quer mais, o Dorival quer zagueiro, o Dorival que pediu todos eles, gente. O Dorival que pediu todos eles. É Domingos Duarte o nome do zagueiro. E o São Paulo perdeu o Alan Franco, que tá indo pro México, né? O Tapia deu um imbróglio lá com o time do Columbus Crew dos Estados Unidos. O São Paulo quer um dinheiro e os caras não querem pagar. Mas também, Tapia em nada, desculpa, pra mim é a mesma coisa. É aquilo que eu falei pra vocês. Se na base não tiver nenhum jogador melhor que o Tapia, é melhor fechar a base. Mas o Dorival, segundo as informações que estão surgindo na imprensa, o Dorival estaria satisfeito com essas contratações aí. Com o Vitor Sá, com esse Newton, que até agora são os acertados, e esse zagueiro, esse Domingos Duarte, que deve assinar também, porque o cara de uma hora para outra decidiu, como não apareceu proposta para ele decidiu responder ao São Paulo. E aí, que é salário, negociar. E aí é naquela base, né, gente? É salário lá em cima, salário alto, e com um contrato longo, para o cara aceitar esse tipo de proposta. E aí vão falar, não, mas ele vem sem custos. Sem custos é o escambau, não vem sem custos. Vem custos pra caramba, não é de graça, não vem. É só não paga o clube que o cara tá, porque o cara tá sem contrato, tá acabando o contrato, mas é sem custos o escambau. Então, o São Paulo deve anunciar esse zagueiro aí, não acredito que vá mais contratar ninguém. A gente vai voltar praticamente com o mesmo time que a gente voltou, tirando o Vitor Sá e esse Newton aí, que pra mim não me empolgam, e sem o Alan Franco e sem o Tapia, que pra mim sem o Tapia é reforço, mas vamos voltar basicamente com o mesmo time que perdeu do Remo no último jogo. Lá na TMC, o Calil fala muito da preocupação dele com o Santos de ser rebaixado, e se fala até do Corinthians, que o Corinthians também não contratou e tal, e ele fala que o São Paulo não vai cair, porque tem muito time que tá abaixo do São Paulo que vai jogar entre si. E eu falei pra ele, Calil, o meu medo não é eu não tô preocupado com os outros clubes. O meu medo é que o São Paulo precisa fazer ponto. O São Paulo precisa fazer mais de 20 pontos pra escapar do rebaixamento.
Eu não quero ser pessimista. Eu não quero. Eu só tô lembrando. Você lembra como é que foi o último jogo do São Paulo contra o Remo? Você lembra como foi o penúltimo jogo, o antepenúltimo? Você lembra como foi? É só nisso que eu tô preocupado. E com esses jogos treinos aí, que o São Paulo empatou com Mauaense. O Caleri perdeu um pênalti hoje contra a Ferroviária. Mais um para a coleção dele de pênalti perdido. O São Paulo encerrou a preparação para o jogo do dia 22, na quarta-feira que vem, contra o Atlético Paranaense, em Bragança Paulista, porque o São Paulo não tem um Morumbi. E sobre o Caleri, que eu também esqueci de falar, ontem o presidente falou que ele é um profissional excepcional, que nos ajuda muito, que nos... E estão tentando renovar o contrato dele com aquele um salário astronômico que ele ganha no São Paulo, que ele tá pedindo, já ganha bem, ele tá pedindo muito mais. Também ele tá vendo, chega um Vitor Sá para ganhar 1 milhão, ele vai pedir mesmo 2, 3, se for somar tudo que o São Paulo deve, os prêmios, as compensações dele lá no contrato, ele vai ganhar quase 2,5 milhões por mês. Mas é isso, gente. Meus queridos, então amanhã voltamos, tá? Amanhã tem disputa de terceiro e quarto, amanhã a disputa é às 6 horas. Vamos fazer uma análise do jogo amanhã, do terceiro e quarto, e a gente emenda com as notícias de São Paulo? Vamos? E aí no domingo tem a Copa do Mundo, afinal vai ter vídeo, e depois nós vamos fazer um QG tricolor para resumir o que foi o São Paulo na parada da Copa do Mundo, então você é meu convidado. Certo, meus queridos? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Voltamos amanhã. Vai entrar na janelinha aqui agora o vídeo de ontem da entrevista lá, do bate-papo com o presidente do São Paulo, se você não viu. E para encerrar, promoções da Golcase, vários produtos, tem garrafa a partir de R$ 99,00, gente. Já clica na descrição do vídeo, tá aí, tudo com 70% de desconto. Tá sensacional, as promoções estão sensacionais. Confira lá, você vai ter produtos de qualidade, tá na descrição do vídeo, você já tem um desconto. E aproveita que tem muita coisa legal lá. Nos encontramos amanhã, meus queridos. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau.